para gravar mais uma videoaula de geografia para o nosso canal, o canal Geografia em 10 Minutos. E eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem, deixem o like, tá? Deixe aí qual o seu comentário, o que você achou da nossa aula e divulguem com seus colegas. O tema da aula de hoje é um tema muito importante, bastante cobrado nas avaliações de vestibular e é muito cobrado também pelo seu professor de geografia. Então, hoje nós vamos aprender sobre as ilhas de calor, o fenômeno das ilhas de calor. Nós vamos entender como é que esse fenômeno acontece, quais são as suas causas, as consequências e como reverter esse processo. Então, me segue aqui, vem comigo, fixe aqui no quadro. Bom, a primeira grande dica que eu quero deixar para vocês é que o fenômeno das ilhas de calor ele é um fenômeno meramente urbano. Tá? Olha, essa dica é muito importante. Ele é um fenômeno tipicamente urbano. Tá, professor, mas como é que ele acontece? Olha só, eu tenho aqui a periferia, o centro urbano e a parte periférica. Temos que entender que as cidades, elas não são mais as mesmas a que nós tínhamos há 40, 50, 60, 70 anos. A configuração arquitetônica que as cidades têm hoje é muito diferente. Então a gente vai observar que as cidades de hoje, elas são constituídas de estruturas de ferro, de asfalto, de concreto, de vidro, e esses elementos aqui, eles são aceptores de calor, é isso mesmo, eles conseguem concentrar uma grande quantidade de calor, aonde? Aqui, no centro urbano da cidade. Outro ponto também que contribui para intensificar o calor no centro urbano é a verticalização que as cidades têm hoje, os chamados arranha-céus, os prédios. Eles, de certa forma, eles funcionam como uma barreira, impedindo que a circulação de vento amenize a quantidade de calor que está retida ali. Então, observe para essa imagem aqui que eu coloquei de um lado a temperatura, aqui nós temos a superfície, o solo, que é onde a cidade está configurada. Veja que toda vez que nós saímos da parte periférica e nos dirigimos para o centro da cidade, olha o que acontece. Veja que a temperatura ela aumenta. E por que ela aumenta, professor? É justamente o que eu expliquei antes. Porque as cidades modernas, elas têm elementos que são bons aceptores de calor. E por outro lado, o que é que o homem vem fazendo? Ele vem reduzindo cada vez mais as áreas verdes nos espaços centrais das cidades. Então, tudo isso tem contribuído para que a temperatura no centro da cidade eleve-se. Daí o nome fenômeno das ilhas de calor. Ao mesmo tempo, a gente percebe que na parte periférica, verifique, nós temos poucas construções, mas nós temos um elemento importante que ele vai justamente ajudar a reverter o problema das ilhas de calor, que é a manutenção da vegetação. Precisamos então manter as árvores nos espaços periféricos, como também nos espaços centrais, parques, áreas verdes, substituir o concreto, estruturas de vidro, asfalto e ferro por elementos que sejam menos aceptores de calor. E uma vez a gente mantendo a vegetação, a umidade e a circulação de vento vai fazer com que essa temperatura ela não fique tão concentrada no espaço central da cidade. Tá? Qual é a consequência também, professor, que isso pode trazer para o ser humano? As pessoas passam mal, se sentem mal, fica aquele ambiente muito quente, com pouca circulação de vento, muita gente começa a passar mal pela alta concentração de calor no espaço urbano, né? E isso tudo traz consequências para o ser humano, ok? Então fica a dica, é um tema muito importante, com certeza é um tema cobrado nas provas de vestibular e também é um tema que você tem que ficar esperto, porque esses elementos aqui, eles podem fazer uma relação com química, né? Então é interessante o aluno perceber que dentro de um fenômeno geográfico urbano, o vestibular ele pode elaborar uma questão relacionando com química, tá certo? Mas espero que você tenha gostado da dica, tenha gostado da nossa aula, tenha compreendido como o fenômeno das ilhas de calor ele acontece, suas causas, consequências e principalmente como reverter. A única forma que nós temos de reverter esse processo é substituir esses elementos que são bons aceptores de calor
e manter o verde, as árvores nos espaços urbanos, plantando mais árvores, ok? Então, espero que você tenha gostado, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com seus colegas e valeu! Um abraço, fui!